Vamos agora falar sobre segurança pública. Vamos olhar para o Rio de Janeiro. Por lá, além das câmeras nos uniformes dos agentes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, como Kleber Rodrigues há pouco nos contava, o Rio de Janeiro também está usando o sistema de reconhecimento facial para identificar criminosos. Vamos falar então sobre essas medidas de segurança pública com o sociólogo Daniel Hirata. Ele é coordenador de um grupo de pesquisa especializado em temas associados às diferentes formas de violência e conflitos sociais. É um grupo da Universidade Federal Fluminense. Daniel, muito bem-vindo aqui à nossa programação mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia para todos que estão nos assistindo também. Daniel, vou começar te perguntando a respeito do uso de câmeras nas fardas agora dos agentes do BOP, também trazendo para a realidade do uso nas fardas dos policiais militares, porque teve um debate muito intenso essa semana por conta de uma declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, numa entrevista à TV Globo, em que ele não faz ali uma associação entre o uso das câmeras nos uniformes e a garantia de segurança. O que a gente pode trazer hoje de relação entre segurança pública e o uso de câmeras nos uniformes das polícias? Então, Carol, de fato, sim, as pesquisas baseadas em dados e evidências, todas apontam para uma eficiência bastante grande no uso das câmeras corporais, tanto para a proteção da sociedade civil, daqueles que são alvo, né, do uso da força estatal, como também dos próprios policiais que fazem o uso devido da força. Ou seja, o que as pesquisas indicam é que o uso das câmeras é extremamente eficaz para conferir maior transparência, né, para que haja prestação de contas no uso da força, que é uma das grandes questões que nós temos na área de segurança pública, né? O uso da força, infelizmente, de forma recorrente, a gente percebe que há abusos, né? E o uso das câmeras é uma das medidas que, nesse tipo de pesquisa baseada em dados e evidências, é apontado como das mais eficientes. O que a gente consegue trazer, inclusive, de dados, Daniel? Porque, por exemplo, quando a gente olha para estados que têm um alto índice de violência, a gente pode também não só olhar para o Rio de Janeiro, mas também para a Bahia, onde teve um crescimento até mesmo da letalidade em operações policiais. A recomendação do Ministério Público por lá para o uso de câmeras, é possível estabelecer essa relação quando há a utilização, de fato, há uma queda na letalidade durante as operações policiais e justamente a garantia também da segurança dos próprios agentes envolvidos nessas ações? Sim, veja, São Paulo, né, até o início da gestão atual, vinha sendo uma das unidades da federação de referência para a utilização das câmeras, né? Em São Paulo nós tivemos excelentes resultados, inclusive há pesquisas, né, bastante robustas, indicando que a diminuição da letalidade policial no estado havia sido determinada em parte pelo uso das câmeras, né? Então, quer dizer, e agora, né, quando há um certo questionamento lá, né, em São Paulo, percebe-se que esse indicador aumenta. Por isso que todos os especialistas eles estão de acordo que a utilização das câmeras seria desejável para estados como a Bahia, o Rio de Janeiro, que apresentam altas taxas de letalidade policial. E como você disse, também eu coloquei anteriormente, quer dizer, isso não se opõe, na verdade, se complementa a uma garantia de proteção aos próprios policiais que fazem o uso devido da força, ou seja, o uso da força nos limites da lei. Então, é o tipo de medida em que todo mundo ganha, é o tipo de medida que é importante para a gente garantir uma segurança pública efetiva, né, no Brasil. Inclusive, há a expectativa de que em fevereiro o governo federal divulgue diretrizes para um programa nacional na utilização das câmeras em uniformes das polícias. Qual que é a necessidade desse programa não partir mais de uma iniciativa estadual e sim federal? Essa é uma medida importante porque é exatamente o tipo de ação que cabe ao governo federal, né? Normatizar e padronizar, induzir políticas nos estados, né, de forma que elas sejam compatíveis, né, com as diretrizes nacionais. Eu acho que essa é uma medida extremamente importante, porque nós temos muitas diferenças, comparando, por exemplo, o Rio de Janeiro com São Paulo, né?
tem pontos da instalação das câmeras que foram melhor desenvolvidas no programa paulista e em outros, né, nós temos vantagens com relação ao Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos já uma garantia judicial de acesso ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos familiares de vítima às imagens. Em São Paulo, nós tínhamos até então, né, uma instalação mais completa das câmeras dos batalhões. Então, essas diferenças, né, nas formas de instalação, elas vão gerando, apontando os gargalos da política que uma normatização nacional pode vir a homogeneizar e padronizar de modo a que todos os estados da federação tenham, né, um programa eficiente à sua disposição. A gente traz aqui alguns exemplos, Daniel, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro. Quais são os outros estados que a gente pode colocar aqui como possíveis vitrines desse tipo de programa e que, de fato, podem servir de exemplo para o governo federal determinar essas diretrizes? Nós tivemos uma instalação bem-sucedida também em Santa Catarina, junto com São Paulo. Esse foi um estado que também obteve resultados importantes, mas olha, nós temos assim um conjunto de pesquisa à disposição, né? Não só em escala nacional, mas também em escala internacional. Outros países da América Latina, como a Colômbia, Chile, nós temos experiências da utilização de câmeras nos Estados Unidos, em boa parte da Europa Ocidental, e os resultados, quando analisados sistematicamente, eles são todos positivos. Então, assim, me parece que essa é uma medida que nós não podemos voltar atrás, né? Há alguns riscos em determinados estados que isso aconteça, mas me parece que seria um verdadeiro retrocesso se a gente não conseguisse garantir o que foi feito até agora com os resultados que nós já temos, perceber os gargalos a partir de situações sensíveis que desafiam as políticas até então implementadas e avançar nessa política em escala nacional. Daniel, você enquanto sociólogo e enquanto pesquisador, o que explica então essa resistência? Se os números nesse momento mostram uma eficácia na implementação desse tipo de programa, o que explicaria, por vezes, a resistência de determinados grupos à implementação dessa iniciativa? Olha, Carol, eu não consigo entender isso a partir de uma análise baseada em dados e evidências na eficácia das ações. Eu só consigo entender de uma maneira exterior a isso tudo, ou seja, me parece que há determinados setores que não desejam, né, uma maior transparência nas ações policiais, que acreditam que isso oferece um certo respaldo às forças policiais, e esses grupos estão extremamente equivocados, né, porque uma vez que os poderes políticos perdem o controle sobre o poder em armas, nós temos um risco à própria institucionalidade democrática, como já foi visto em algumas vezes aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, isso serve talvez para propósitos políticos, ideológicos, né? Enfim, mas não há uma análise de políticas públicas que se assente em dados e na garantia de direitos. Então, assim, eu acho que o debate ele fica um pouco polarizado sobre esses dois lados, o que é muito ruim, né? Enfim, porque me parece que as políticas públicas deveriam ser sempre apoiadas, né, em evidências e não em questões políticas, né? Daniel, e trazer outro ponto, inclusive trazíamos antes de te apresentar, que é com relação ao uso de câmeras para reconhecimento facial numa tentativa de garantir a segurança da população. Quais são os obstáculos para esse tipo de sistema? Olhando principalmente aí para a realidade do Rio de Janeiro e o que mais a tecnologia pode nos auxiliar quando a gente fala em garantia da segurança pública? Sim, veja, é uma ótima pergunta, porque quando a gente pensa tanto nas câmeras corporais dos policiais como o reconhecimento facial, me parece que o decisivo nos dois casos não é tanto a questão do equipamento, mas do sistema que está estruturando a utilização desse equipamento, né? Então, no caso das câmeras corporais, nós temos várias questões a serem pensadas, né? Sobretudo em relação à análise e o acesso dessas imagens capturadas pelas câmeras. No caso do reconhecimento facial, nós temos também esses desafios. E toda essa tecnologia do reconhecimento facial, ela se expandiu no mundo cercada de diversas suspeitas com relação
por exemplo, aos critérios de treinamento da inteligência que faz o reconhecimento match, né, de um banco de dados, por exemplo, de pessoas com mandados em aberto, né, mandado de prisão em aberto, e a captação das imagens. Isso é muito importante, é uma questão de interesse público, entender como isso funciona, né, a eficácia disso, porque nós temos falsos positivos, que já, inclusive, apareceram ao longo dessa semana, com pessoas que foram presas e que não tinham, né, esses mandatos em aberto. Então, o sistema é muito importante de ser pensado para que a gente tenha uma utilização dessas tecnologias sem violação de direitos, né? Daniel Hirata, sociólogo, pesquisador da Universidade Federal Fluminense. Mais uma vez, Daniel, obrigada por conversar com a gente aqui na CNN. Até uma próxima. Obrigado, Carol. Um ótimo dia para você e para todos e todas que estão nos assistindo.